jamais farei, que o Senhor me confiou tanto, é mistério que eu, como pastor deste rebanho, coloque atrás e dê uma palavra que está à porta. Todos nós vamos votar agora, neste final de semana, e há muita coisa em jogo. Eu queria, de uma maneira bem geral, fazer um comentário bem longo, introdutivo, e posteriormente colocar normativas que podem ajudar os irmãos nas decisões que os irmãos tomarão. Já que uma coisa linda em ser batista é que todos somos voluntários e todos seguimos a nossa própria consciência. Eu acho lindo isso, em ser batista. O texto que eu queria usar como marco para a nossa reflexão inicial está em Romanos 14, 17. Quantos têm o texto santo nesta noite? Romanos 14, 17. Um texto conhecidíssimo dos irmãos. Não sei se bem entendido, mas muito conhecido. Diz assim: em justiça no Espírito sagradas e dado. Pai, fala aos nossos corações em nome. Quando você foi fazer parte do reino, todos nós, naturalmente, pelo fato de nascer de parte deste mundo, deste presente século. Mas quando você fazer parte deste mundo, do reino de Deus, Jesus disse claramente: este mundo que todos somos é cidadão dos céus, é cidadão do reino de Deus. Ele que não nasce de novo não pode de Deus. Nós somos membros do reino da terra. Eu até diria que muito poucos, se você considerar que 7 bilhões e um troco aí da terra ou deste mundo, poucos, um percentual bem pequeno de nascidos de novo, embora cristãos da população do mundo nominal. Ele é definido claramente no texto que nós lemos. Ele é definido primeiro negativamente, o que não é o reino, e depois ele é definido positivamente, o que é o reino de Deus. Vocês notaram que o aspecto negativo tem direção ao que é tangível, ao que é o aqui e agora. Não é comida nem bebida. É o que ele diz no texto. O reino de Deus não é o tangível, não é o material, não é deste mundo. João 18:36. O reino de Deus não é guarda de sábado, não é observação de ritos e cerimônias, não é abstenção de vinho, de cerveja. Não é isso que é o reino de Deus. O reino também não é comida, não é deixar de comer porco, por exemplo. Não é isso que é o reino dos céus. O reino de Deus não é físico. Diz em 1 de Timóteo 4:8 que o exercício físico é de pouco proveito, mas a santidade é toda proveitosa, porque é deste mundo e do futuro, tem promessa para o presente e para o futuro. O reino de Deus não é exército militar e força política, não é isso. Por sinal, em Efésios 6, 11 a 12, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Reino de Deus, poderíamos reiterar, para resumir o que não é, podemos resumir nas palavras de Jesus, as célebres palavras do Senhor Jesus. O meu reino, disse o mestre, não é deste mundo. João 18:36. O meu reino não é daqui. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas o meu reino não é daqui, disse o Senhor Jesus. O meu reino não é político, Jesus está dizendo. O meu reino não é militar, Jesus está falando. Jesus está dizendo: o meu reino não é terrestre. Ao dizer isso, Jesus não nos isenta do reino deste mundo. Não, não. Nós continuamos, aqueles que são parte do reino de Deus também continua como membros do reino deste mundo. Jesus disse que é para amar o próximo como a si mesmo. É impossível amar o próximo como a si mesmo se nós não estivermos aqui no tangível, no concreto, no dia a dia. Jesus disse que nós devemos dar esmola aos necessitados. Mateus 6, 2-4. Jesus nos mandou, nos comandou praticar todo tipo de boas obras. Mateus 5,16. A minha mãe parafraseava essas boas obras indiscriminadas da seguinte forma: deve este mundo também. Então, nós vemos que participar do reino de Deus não implica numa isenção de prioridades nesta terra, mas sim ter prioridades corretas. Ué, pastor Raik, e qual é a prioridade? A Bíblia mostra a prioridade? Mostra. Olha para mim aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lugar, o reino de Deus, e as outras coisas, comida, bebida, roupa, esforço para defender isso ou aquilo, campanha política, todas essas coisas virão em segundo lugar. Faz sentido, meus irmãos? Para os irmãos, a prioridade é que o cidadão do reino dos céus busca primeiro os interesses do céu e, em segundo lugar, as coisas deste mundo. Bom, nós vimos aqui que a definição negativa, então, implica que o reino de Deus não é material. Mas o que é então? Como que o Senhor define? O texto define na parte B do versículo que nós demos. Olha a parte B. O reino de Deus, ele diz o que não é, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o que o reino é. 3 elementos, então, compõem a definição do reino. O primeiro elemento é justiça. O que quer dizer isso, pastor Raik? Não é justiça social? Jesus, a palavra mostrada aqui é que o reino é justiça, paz e alegria. Justiça, que justiça é essa? A justiça aqui é justiça, olha a parte final, no Espírito Santo. É as 2 últimas palavras que amarram os 3 termos. Os 3 termos, justiça, paz e alegria, estão amarrados no Espírito Santo. Então tem que ter ligação com o Espírito Santo. Então não pode ser justiça social. Que justiça, que cargas d'água de justiça é essa? A justiça aqui tem a ver com a obra redentora que Jesus produziu na cruz, nos justificando e imputando essa justiça sobre nós. Até aí é teoria, mas ela é materializada quando eu sou santo. É ser santo, é buscar santidade, é justiça, é a demonstração de uma vida santa. É essa justiça que ele está falando aqui, que só pode ser desenvolvida
e demonstrada no poder do Espírito Santo. Então esse é o primeiro elemento que constitui o reino de Deus. Como disse, a materialização, a concretude dessa justiça é uma vida pura, santa, irrepreensível e sincera em meio a uma geração adúltera e perversa. Mateus 16, 4. Justiça. O segundo elemento é paz. A paz nada tem a ver com guerra bélica, ausência de guerra bélica, ausência de luta entre exércitos. Não é a busca de paz como a mini igreja lá em Londres fez uma grande demonstração que toda a guerra tinha que cessar. Não é essa paz que ele está falando aqui. A paz, da mesma maneira, é no Espírito Santo, o condicional que rege os 3 pontos. Essa paz aqui é a paz interior. Quando o homem é reconciliado com Deus, há uma paz que não havia antes. Onde é que está isso? Efésios 2, 14 a 18. O qual, derrubando a parede de separação que estava no meio, fez a inimizade entre nós e Deus. A lei dos mandamentos criar em si mesmo Jesus, dos 2, judeu e gentil, e pela cruz reconciliar ambos com Deus. Está aqui, reconciliar o homem com Deus em um corpo, vós gentis que estáveis longe, e aos judeus que estavam perto, porque através dele, Jesus, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então a paz é a paz interior, não é comida nem bebida, é a paz com Deus e com o próximo, é uma consciência em paz, paz no Espírito Santo. O terceiro traz o reino de Deus é alegria. Está vendo aí o último? Alegria, noutras palavras, é uma alegria que ele está falando que independe de fato, independe de circunstância. A situação pode ser muito difícil, você goza de alegria interior, é o gozo interior da alma, é a alegria no Espírito Santo. Aflições sempre há. Jesus nos avisou que no mundo tereis aflições, não tem como escapar. Jesus disse, no mundo, a gente sempre enfatiza a parte final, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci. A gente sempre enfatiza isso aí. Às vezes a gente esquece que a primeira parte é tereis aflição, não há como escapar. Eu e você vamos ter que enfrentar essas aflições, mas apesar dessas aflições, há alegria no Espírito Santo. Consequentemente, como membro do reino de Deus, você e eu precisamos colocar em primeiro lugar os valores espirituais do reino e não os valores materiais, por mais importante que esses valores, que Jesus foi crucificado não por ser um bom assistente social. Jesus não foi crucificado porque ele curou as pessoas, não. Jesus não foi crucificado. Jesus foi crucificado porque ele denunciou o pecado. Jesus foi crucificado porque ele denunciou o pecado, principalmente dos grandes líderes da nação e o pecado de Israel. Foi por isso que ele foi para a cruz. Então, nós nunca seremos perseguidos porque nós fazemos boas obras, coisas materiais. É quando nós nos posicionamos nos valores do reino, é que nós somos criticados. A nossa nação está à porta de mais uma eleição. Como cidadãos responsáveis, nós temos o privilégio de eleger pessoas que mais se aproximam dos valores do reino de Deus. Não há nenhum candidato perfeito. Todos os candidatos, sem exceção, são pecadores como você e eu. Todos eles. Não existe nenhum perfeitão, não existe nenhum super-homem,
Todos, igualmente todos, sem exceção, todos são pecadores, como você e eu. Amém? Está correto o que eu estou dizendo? Então não se trata de escolher candidatos perfeitos. Não se trata disso. Nós não estamos diante dessa decisão. A questão, então, fica sendo entre a diversidade que há, porque nós vamos eleger para vários cargos, nós vamos eleger uma gama de pessoas para vários cargos. Me vem à mente 5: presidente, governadores de estado, senadores da república, deputados federais e deputados estaduais. Então nós vamos estar elegendo uma gama de pessoas aí para diversas posições que estarão ali governando a nossa nação, todos eles imperfeitos. Todavia, como disse e tenho repetido, essas pessoas vão influenciar na minha e na tua vida. As nossas vidas, a minha vida, a vida dos nossos filhos e a vida dos nossos netos serão influenciadas por essas pessoas que nós vamos colocar, nós vamos dar o poder. Consequentemente, nós temos que ter em mente esses valores do reino, porque os projetos de lei e o que quer que eles votem terão impacto nos próximos anos. Ao considerarmos candidatos, alguns pontos são importantes à luz dos valores do reino de Deus que acabamos de elencar. Que valores norteadores são esses? Lembrem, vocês vão eleger deputados para as casas legislativas. Lembrem disso. Esses homens farão leis, ou aprovarão projetos que vão influenciar na minha e na tua vida. Em primeiro lugar, candidatos que protejam a família nos moldes divinos. Candidatos que protejam e defendam a família nos moldes divinos. Lembrem que o reino é de Deus, é Deus o rei, é Deus que diz qual é o modelo da família. Faz sentido, meus irmãos? É Deus que diz, não é o homem. Por sinal, isso não está no meu script, mas eu acho que vale a pena comentar. O Estado é uma criação posterior à família. A família está ali em Gênesis 3. Se eu não me engano, a criação do Estado é Gênesis 9, se eu não me engano. Exatamente. A instituição do governo vem lá em Gênesis 9:6, muito depois que a família foi criada. Consequentemente, o Estado não é para definir o que é família. Tá certo? O Estado não é para dizer o que é e o que não é família. A família é anterior, a família vem antes, a família é uma criação edênica. Então, primeiro critério que eu vou lá eleger o meu deputado, seja ele quem for, o meu governador, seja ele quem for, ele defende a família. A família é a célula máter da sociedade, como disse Aristóteles. A sua destruição, a destruição da família, nos moldes divinos, traz consequências econômicas, consequências sociais, consequências educacionais e consequências emocionais terríveis. Filhos de pais separados, pais que lutam e brigam, há consequências, gera consequências muito grandes. Então, os nossos governantes devem lutar para amparar o mais possível a família nos moldes constituintes de um homem e uma mulher. Assim inicia a saga da humanidade. O casamento abre a história da raça humana no Éden e fecha em Apocalipse no casamento do Cordeiro
com a igreja. E no meio da história humana, Jesus escolheu o casamento, prestigiou o casamento, abrindo o seu ministério com ele. Poderia ter aberto de outra forma. Jesus realizou grandes obras maravilhosas, mas ele escolheu o casamento. Não foi à toa isso. O casamento entre um homem e uma mulher. Então, nós devemos, em primeiro lugar, prezar por isso. Satanás ataca a família, isso aqui é um ponto teológico, por uma razão muito simples. A família, o pai, a mãe e os filhos, é a melhor representação da Santa Trindade. É uma representação pálida, é uma representação fraca, é uma representação pequena, é uma representação humana, mas é a melhor representação. Com o marido representando Deus Pai, com a esposa representando Deus Filho, e os filhos representando o elo de união entre o pai e a mãe, na figura do Espírito Santo. Essa moldura, essa pintura, o diabo ataca, porque ele não quer que a sociedade saiba de como Deus é. Então é importante você ter essas informações em mente. Repito, o inimigo não tem interesse na família como Deus fez, mas nós temos, porque nós somos cidadãos do céu, do reino de Deus. Consequentemente, todo candidato antifamília não merece o nosso voto. Uma subcategoria do ponto família é a observação que todos os candidatos que defendam ideologia de gênero, pedofilia, erotização de crianças estão fora também da nossa consideração. Eu vou repetir isso. Todo candidato que defende ideologia de gênero, pedofilia, como vocês viram naquele museu, lá, naquela história daquele museu, um absurdo, levar as criancinhas para tocar no homem nu, que coisa mais grotesca e absurda. Todo candidato que faz qualquer apologia com relação a esses assuntos não merece o seu e o meu voto. Nessa mesma subcategoria, a família, que está envolvendo os pontos, o ponto aborto. Deus é pela vida. Deus é o autor da vida. A Bíblia, eu preguei um sermão um bom tempo atrás aqui, mostrando passagem atrás de passagem, que Deus abre a madre. É Deus quem faz com que uma mulher possa conceber e ter uma criança. Então, é Ele o doador da vida. É Ele também que decide terminar a vida. Por isso que nós cristãos, tradicionalmente, fazemos oposição a suicídio e eutanásia. Porque entendemos, temos entendido por 2000 anos, que é Deus que dá e Deus que tira a vida. Candidatos que se coloquem a favor de aborto, que é um crime, não merece o seu e o meu voto. Mas pastor Rai, que até eu me envolvi nisso, Deus, se você confessou, você está perdoado. Eu queria serenizar a tua mente. Você está perdoada, você foi lavada no sangue de Jesus. Amém? A Bíblia não considera o feto um amontoado de células. Você sabia disso? A Bíblia considera o feto uma pessoa. Onde é que está isso? Na Bíblia, pastor Raik. Vou dar um exemplo. Olha como que a Bíblia trata o fetinho, o embrião. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Que coisa linda, né? Eu te louvo porque tu me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Ele falando sobre o embrião pequenino. Disso, meu coração sabe muito bem.
logo nos primeiros momentos da formação do meu ser, quando só tu sabias o que estavas a me formar, já aí intervinha o teu poder criador. Eu estou lendo o Salmo 139, 13 em diante. Os teus olhos viram o meu corpo em formação, e no teu livro tudo ia sendo registrado, tudo ia sendo realizado, segundo o que estavas programado, mesmo antes de eu começar a existir. Então, a Bíblia não considera o ajuntamento da semente do homem com a semente da mulher uma banana, por exemplo. Não. É o que vai vindo ali, daquelas poucas células que se juntaram, não é uma melancia. O que vai vindo ali é um ser humano. A Bíblia, repito, encerro, considera o embrião no ventre como um ser humano. Logo, você, como membro do reino de Deus, faz oposição a qualquer político que é a favor da destruição e do crime do aborto. Um outro ponto importante como norte, para que a gente considere: todo candidato que incentiva o crime e o descumprimento da lei não é digno do seu voto. Uma pessoa que deve, tem que pagar. Do contrário, ele está descumprindo a lei. Todo candidato que vai a favor de dispensar dívida está indo de encontro à lei. Por sinal, o moto da nossa bandeira, ordem e progresso, só pode ser mantido se houver respeito à lei. A Bíblia diz que deve haver firmeza por parte dos governantes na execução da lei. Onde é que está escrito isso? Talvez você pergunte. Pois então, eu mato a cobra e mostro o pau. Eclesiastes 8:11. Não são palavras da minha autoria, você pode checar em casa. Eclesiastes 8:11. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Tem que haver firmeza por parte dos governantes na execução da justiça. Existe muitas das vezes uma confusão na cabeça de muito crente que vê pessoas que violaram a lei sendo tratadas de uma maneira um tanto dura e pergunta: ué, o nosso papel não é perdoar? Sim, o papel do cristão, o papel do indivíduo é perdoar, mas isso não é o papel do Estado. O Estado não é para perdoar ninguém, o Estado é para executar a justiça. Quem é para perdoar sou eu. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa que eu amo seja assassinada brutalmente. Que Deus me livre disso. Uma pessoa que eu amo muito. O meu papel, enquanto cristão, é perdoar o bandido que fez isso, que estrupou, matou, cortou a cabeça da pessoa. O meu papel, com a graça e misericórdia de Deus, é perdoar. O papel do Estado é executar a justiça. É outra coisa, não tem nada a ver comigo. Uma coisa é o Estado e outra coisa é o cidadão, é o cristão. Então, o Estado tem que ser firme na execução das leis. Não sou eu que digo isso, não é a Bíblia. Romanos 13, 3 e 4. Romanos 13, 3 e 4. Os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal, diz Paulo. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e a autoridade o enaltecerá, porque ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, diz Paulo, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo.
é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Queridos, espada não é para dar palmadinha, não. Espada serve para cortar a cabeça. Não é para ninguém dar palmada com espada. O Estado é para ser duro na execução da lei. Então, todo candidato que não preza pela firmeza da lei não merece o nosso voto, porque ele está em desacordo com os nossos valores maiores, que é o reino dos céus. Quarto ponto, liberdade religiosa. Todo candidato que é contrário à liberdade religiosa, a sua e a minha liberdade, se você dá o seu voto, você está criando uma cobra para te picar. Se o candidato é contra, nós temos a nossa liberdade. Aqui no Brasil nós temos uma vida um tanto fácil. A gente vem para a igreja livremente, mas muitos países a vida não é assim. É muito difícil. Tem que se reunir escondido nas casas. Vive uma vida muito oprimida. E quando a gente vota por candidatos que não primam pela nossa liberdade, você está votando contra você mesmo. Existem dois modelos de Estado laico. Cuidado com a nomenclatura Estado laico, porque isso quer dizer duas coisas. Estado laico pode ser nos moldes anglos e nos moldes francos. No molde anglo-saxão, Estado laico é o seguinte: todo mundo tem voz. Todo mundo tem voz, todo mundo diz o que quer, inclusive o religioso. Esse é o modelo anglo. O modelo franco, produto da Revolução Francesa, reduz a religião à subjetividade da tua casa e do teu interior. Então, o Estado laico é calar a religião, nesse modelo, e é o modelo que está sendo adotado aqui no Brasil, e em muitos outros países. Na realidade, o modelo anglo-saxão está em desuso, mais e mais. Então, muito cuidado quando você ouvir essa balela de Estado laico, até porque aqui nós supostamente temos um Estado laico, mas o Estado apoia atividades aí, como estamos vendo aí as plataformas sendo erguidas com o nosso recurso. Muito cuidado com isso. Finalmente, no âmbito mais terreno que espiritual, candidatos que defendem intervenção do Estado no meio artístico, no meio eclesiástico, no meio educacional e no meio da família devem ser vistos com suspeita. No geral, candidatos intervencionistas, via de regra, dão mais importância a interesses supranacionais do que aos interesses da nação. Marquem as minhas palavras. Candidatos intervencionistas que acham que nós devemos nos aliar de uma maneira mais material com outros estados, geralmente estão mais preocupados com interesses maiores do que com o interesse nacional, com o meu interesse, com o seu interesse enquanto brasileiros. Então, cuidado com eles. Dito isso, e eu já encerro, a Bíblia ensina que nós devemos orar pelos nossos governantes. É um comando. 1 Timóteo 2:1. Qualquer que seja o vencedor, quaisquer que forem os vencedores, nós devemos orar que Deus abençoe, que Deus sustente, seja o nosso candidato ou não, seja o meu candidato ou o seu candidato, que é diferente do meu, que quer que seja, é nosso dever como cristãos orar por eles. Onde é que está escrito isso? Pastor Raik, 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, diz Paulo, recomendo que se façam orações e súplicas, intercessões de ação de graça por todos os homens, pelos governantes
e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a santidade e dignidade. Isto é bom e agradável ao nosso Deus. Então, quem quer que ganhe, vamos orar que Deus abençoe o governo, o governador que ganhar, que Deus abençoe o governo, o presidente que ganhar, que Deus abençoe a presidência, os deputados, que o Senhor abençoe os deputados nas suas casas e que venham leis que apoiem os valores do reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem coisas deste mundo, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus tenha misericórdia do nosso país, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz, amém, amém.